Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Olá, olá, olá! O nosso boa tarde, o nosso feliz boa tarde. Estamos juntos para mais uma edição do nosso quadro aqui, Um pouco de tudo e mais um pouco, com este que vos fala, sou Miguel Brambila e meu querido amigo José Otávio Carlomagno, engenheiro agrônomo, autodidata em muitos assuntos, colaborador, pesquisador desta enciclopédia digital que hoje já falamos ao vivo, diretamente aqui pela página do programa Um pouco de tudo e mais um pouco, que você pode acessar pelo Facebook. Legal? Hoje vamos à terceira parte do tema alimentos orgânicos. Vou trazer ele para a tela aqui imediatamente. José Otávio Carlomagno, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, e nós vamos falar um pouquinho mais de orgânico. Outro dia eu até dei umas dicas de o que fazer com um produto que tem algum problema que não seja orgânico, né? Que tenha veneno, ou limpar a salada que tenha. A gente tem uma dúvida quanto à água da irrigação, se tem algum problema, né? Hoje eu vou falar mais do porquê o orgânico, a plantação, vamos dizer assim, a lavoura, ela é muito complicada. Com o passar dos anos, foi sendo selecionado variedades de todas as plantas cultivadas, né? Pode ser de algodão, de tomate, de feijão, arroz, soja, variedades que tinham características assim que agradam o mercado, vamos dizer assim. Porque a dona de casa vai lá comprar, é até chato falar dona de casa, porque eu que faço compra lá em casa, né? A dona de casa, o dono de casa. A dona de casa é que manda em mim. É isso aí. Então, antigamente se falava dona de casa, né, na época que eu estava na faculdade, que o mercado era dirigido a ela. Porque a pessoa vai lá comprar uma maçã, se a maçã tem um furinho, ela não vai gostar, se ela é meio pequena, também não vai querer. Então, começou-se a selecionar, vamos dizer assim, a beleza do produto agrícola, né? Uhum. Em alguns casos, se tem bastante açúcar, até eu gosto bastante daquele melão caipira, melão gaúcho, aquele que ele tem bem pouco açúcar, né? Sim. Aí pega um melão desses aí mais moderno, né? Aquilo lá parece que jogaram 1 quilo de açúcar lá, de tanto açúcar que tem ali, né? E por quê? Porque o mercado quer coisa mais doce. O açúcar vicia mais, né? Daí foram feitas seleções, né? Uhum. Para ser dessa forma. Sim. A única que eu concordo, mais ou menos, é a batata, porque a batata ela é batata antiga, né? A batata ancestral. Uhum. Ela era pequenininha e cheia de reentrância, era muito difícil de tirar a casca, por exemplo. Sim. Pode ver que as batatas que tem aí no mercado, elas parecem que foram feitas numa máquina, né? Daí é lisinha, né? Uhum. E é fácil de descascar ali, no caso. Para não perder muito da batata, né? O cliente não gosta, né? Na hora de descascar, tu tira a casca, sai metade da batata junto? Geralmente quando é uma batata que ela não é uniforme, né? A superfície dela. Daí, quando ela é uniforme, que é essas que foram selecionadas ao longo de anos e anos, né? Uhum. Para ser dessa forma. Bom, aí quando começou-se a pensar em agricultura orgânica, que é não usar defensivo agrícola e até não usar adubo, ou usar adubo numa pequena quantidade, isso não existiam plantas que eram adaptadas a isso. Então, o pessoal vai, vou plantar maçã ou batata ou tomate e vou produzir de uma forma orgânica. É muito complicado, porque todos os testes, todos os experimentos que são feitos com essas plantas, elas são feitos já sendo condicionado a que se use bastante defensivo agrícola para matar as pragas, para eliminar também ervas invasoras. Então, quando a gente pega aquela planta que ela é feita com aquela finalidade e pensa, eu vou parar de usar defensivo agrícola, o que vai acontecer? Aquilo lá vai ser o jantar para
bicharada, né, para os exatamente. insetos. Então foi muito complicado o começo. Então não existe uma pesquisa, conforme eu já falei, para se buscar cultivares. A variedade, a gente fala em botânica, em agricultura a gente fala cultivar. Cultivar é uma variedade que tenha interesse agrícola, que tenha assim, vamos dizer, resistência à doença ou praga, a não ser em casos que não houve jeito não tinha como você passar veneno para matar a praga daquela planta, e os pesquisadores se viram obrigados a procurar alternativas. Eu posso te dar um exemplo. Existe um bacilo, que é uma bactéria que chama Bacillus thuringiensis. Ele é usado contra a lagarta, ele não é um veneno. Ele é aplicado na lavoura, principalmente, acho que é cana, porque no milho também dá para usar. Ele ataca as lagartas e mata as lagartas, mas ele não é um veneno. Certo. O que é uma alternativa cada vez mais legal, em outros né? casos, existe uma vespa também, que o pessoal cultiva em São Paulo, que é para atacar uma larva que dá na cana-de-açúcar, porque o veneno não chega, porque a larva ela entra na folha ali e ali não se consegue pulverizar. Mas só nesses casos, quer dizer, isso também é uma forma de não se usar veneno, vamos dizer assim. Claro. Outro seria de plantação isca, né, plantada antes do período da lavoura, para atrair os insetos para aquela área, e daí, vamos dizer, passaria veneno naquela área. Isso diminuiria o que a gente chama de potencial de inóculo, que é, no caso pode-se falar também com relação à praga, que é você diminui a população, porque tanto assim com a gente mesmo, como com a natureza em geral, você não controla tudo. Não. Você pode, vamos dizer, eu penso em eliminar rato da cidade, impossível. Posso fazer um controle populacional, certo? Né? E é a mesma coisa com os insetos. Sim. Agora, a ideia do veneno é eliminar tudo. Impossível. Mas eles vendem essa ideia, né, que é impossível. Justamente porque o mercado quer isso, assim. O mercado ele quer uma planta uma fruta ou um produto que seja mais bonito, que tenha colorido melhor, assim, mais bonito, mais chamativo. Vendável, né? Bom, aí na década de 80, eu fui trabalhar com um agrônomo que veio do Japão. Ele veio, acho que final da década de 70. Ele já faleceu. Ele se chamava Yoshio Suzuki. Ele já tinha, naquela época, uns 70 e poucos anos. A minha idade hoje, vamos dizer assim. E ele trouxe uma ideia do Japão que eu vi com ele isso daí e nunca vi em nenhuma faculdade brasileira de agronomia, ninguém sabe o que é isso. Ele estudou lá no Japão, que isso é normal lá fazer, o porquê que determinado inseto ou determinada doença ataca aquela planta, porque isso ocorre bastante, quem tem às vezes em casa, ou em que época também que ocorre a maior incidência e o porquê de ser naquela época. A pessoa tem lá um pomar ali vamos dizer, chutar um número aí, 1000 pés de maçã, e às vezes uma pequena região ali ocorre um ataque de uma praga ou de uma doença, e as outras não sofrem com aquilo, ou sofrem bem menos, né? Bom, isso eu vou falar mais adiante, quando a gente for falar de um outro assunto. Essa é uma teoria que chama trofobiose. Do que as pragas se alimentam e o porquê que elas se alimentam daquilo. É um negócio muito interessante. Isso a gente não estuda em faculdade. Sim. É uma coisa que deveria se pensar no Brasil, de fazer pesquisa sobre isso. Então, o que ocorre? Eu trabalhei com diversos tipos de lavoura, né? Desde lavoura anual, que era o algodão, que eu trabalhava bastante com algodão. Sim. Depois que eu passei para citricultura lá em São Paulo, né? Que é uma planta perene. Então a gente via que em determinados lugares ali tinha mais incidência. E esse agrônomo,
o Suzuki, ele produzia um produto que ele tinha umas características, ele tinha aminoácidos e ele tinha bastante microelementos. Microelementos é aquilo que a gente precisa em pequena quantidade, como cobre, molibdênio, cobalto. É diferente de, por exemplo, a gente precisa bastante de cálcio, a planta também, de Sim. fósforo. São minerais, né? Sais minerais. São minerais, mas que se precisam em muito pequena quantidade, mas eles são fundamentais para aumentar a resistência Do organismo humano. do organismo humano e da planta também. Ele precisa ser consumido através de uma planta saudável. É que acontece assim, o que se descobriu com esse estudo da trofobiose? É que o inseto, ele vai na planta, quando ela está numa fase que ela está transformando proteína em aminoácido, porque a proteína, ela não entra em célula nenhuma porque ela é muito grande. Existe só uma proteína que ela entra uma parte dela na célula. Então, para passar de uma parte da planta para outra, ela degrada a proteína em aminoácidos que são solúveis em água e são moléculas pequenas e entram naquilo que a gente chama fluxo de massa, que é pelos poros da membrana das células da planta. Então, quando tinha bastante aminoácido na planta, os insetos atacam. Eu não sei até, todo mundo já viu, quem tem um pé de laranja, quando dá pulgão. Sim. É engraçado isso, porque o pulgão, ele é um bicho sugador, né? Que ele é pastoreado por uma formiga, formiga que leva ele lá para chupar. Por quê? Porque daí ele chupa, pega o aminoácido, excreta um fio de açúcar, assim, de água açucarada, até forma um funguinho preto que a gente chama A formiga terceirizou, então, a função. A formiga, ela pastoreia o pulgão. É engraçado isso. E a cocodrilha também. Fica mais fácil, né, para ela extrair o açúcar. Daí ela pegava aquilo, leva lá para a toca dela para plantar um funguinho em cima, que ela se alimenta do fungo, não do açúcar. Sim. Bom, e quando... Falta muito tempo? Temos 7 minutos. Então tá bom. Então o que acontece nessa fase? Se a passagem porque aquilo, vamos dizer, vai ser translocado ou para raiz da planta ou para formar folha nova, né? Se essa passagem para aminoácido e depois passagem para proteína é rápida, o pulgão pode até atacar, mas ele não vai proliferar. Sim. Porque ele não consegue pegar proteína, ele pega o aminoácido. Se a planta tiver algum problema de nutrição e ela demora para passar o aminoácido para a proteína de novo, aí a população de pulgão cresce. Estou dando o exemplo do pulgão, mas pode ser com ácaro, pode ser com qualquer outro bicho que ataque planta. Isso nunca foi estudado no Brasil e também não existe essa matéria em faculdade. Eu fui aprender com ele isso daí, que ele trouxe essa ideia do Japão. E isso a gente via na prática, né, fazendo determinadas correções de adubação e em lugar que a terra era pior. Tal. E isso diminuía muito a aplicação de veneno, mas assim... Eu posso dizer que se aplicava talvez a 80%, 90% a menos de inseticida na planta, só se observando isso. Então... O que, claro, né, óbvio, não é lucrativo para a empresa que produz o veneno. Não. Então, por isso que existe todo esse lobby. Exato. Entendeu? De se manter a agricultura desses termos aí. É primitiva, né? Isso não, eu acho que é a agricultura moderna. É primitiva, dos anos 70, quando começaram a inventar os venenos, né? Porque na antiguidade eu acho que o biótico, né, era um combatente mais inteligente, né? Os antigos acho que sabiam mais essas técnicas do que nós, algumas, né? Não todas, claro. É que antigamente, aí que tá as plantas, eram aquelas plantas antigas, ancestrais, vamos dizer assim. Sim. Essas plantas, elas tinham mais resistência à doença
porque eram plantas que eram tiradas do ambiente delas ali, que já estavam ali, vamos dizer assim, acostumadas, e agora vamos plantar aqui e tal. Já então, tinha sido feita uma seleção natural de adaptabilidade, como dizia o Darwin. Exatamente, já há milênios, né? Milênios. Então, mas só que eram um pouco produtivas, ou tinha algum outro problema que não interessava para o agricultor, porque para o agricultor o que interessa é produtividade. Isso aí ninguém pode negar. Se o camarada vai produzir uma quantia, se ele passar veneno, vai produzir bem mais e que compensa o custo do veneno, vai passar veneno. Isso aí ninguém tem dúvida. Um dos primeiros venenos que se usou foi o fumo, né? Porque é o sulfato de nicotina. Sim. Isso aí há mais de 100 anos se usava para matar pulgão até. Fazia lá, pegava o fumo, né? Botava de molho ali, fazia uma água e pulverizava. E isso dá resultado. Sim. Mas muitas plantas dessas plantas antigas, eu tenho um pé de morango lá em casa, bem daqueles morango antigo que a gente usa em vaso para enfeitar, porque ele dá um moranguinho desse tamanho. Sim. Aquilo não serve para comer, mas talvez essas plantas antigas elas tenham genes que sejam assim, vamos dizer assim, genes de resistência à doença e praga. Porque, como eu falei outro dia, que você não consegue ter uma coisa bonita e produtiva e ao mesmo tempo resistente. Teria que se achar aí um meio termo. Sim. Então, uma coisa que eu acho que seria a solução é justamente a engenharia genética resolver esse tipo de problema buscando genes em plantas ancestrais, porque isso existe. Exato. As plantas existem ainda, essas plantas ancestrais. Sim. A batata, tomate, se for lá nos Andes, acho que acha lá, porque a origem é dos Andes, lá do Peru, da Bolívia, a batata, o tomate, o milho. Então, agora, eu não sei se iria produzir tanto, mas a gente também não ia comer tanto veneno. Então, bom, o que eu tinha para falar é isso, que o interesse do mercado ele é mais forte do que assim o interesse público. A preocupação, né, com a saúde das pessoas. Eu acho que resumiste bem, né? O interesse do mercado é mais forte que o interesse público numa área diretamente ligada, né, à qualidade de vida e a problemas que ainda, como tu já disseste aqui também, não tem ainda a estatística no Brasil de estudos de que tipo de consequência, né, esse acúmulo de venenos vai trazer para os organismos no futuro, né? Na realidade, eu acho que até alguma coisa tem. Eu te passei outro dia, não sei se está lembrado, um artigo lá do Pará, de uma professora que estão passando veneno lá na porta da escola, né? A professora indignada, o que aconteceu? Foi demitida pelo prefeito. Esqueci o nome da cidade ali. Isso aí foi esse mês agora, de janeiro. Então existe todo um esquema, tanto não é só dos agricultores, da política, para manter esse estado de coisas, porque, vamos dizer, lá para o município é interessante dizer que produz não sei quantas 1000 toneladas de alguma coisa, né? E as pessoas ficam sempre no segundo plano. E o lobby, né? Que pagou o veneno para botar na escola, detetizar, talvez pudesse ser de outra forma, né? Eu duvido que a professora tivesse... de passar veneno na lavoura de soja em volta da escola. Pois é. Esse que é o negócio, porque está indo encostado na escola. E a professora, ela denunciou isso. Com razão. E foi demitida. Que absurdo, né? Essas e outras histórias você ouve aqui, um pouco de tudo e mais um pouco. Estamos na página do programa aqui, né? Você encontra pelo Facebook um pouco de tudo e mais um pouco na sua 10ª edição. Falamos de alimentos orgânicos, parte 3. Eu e meu amigo José Otávio Carlo Magno trazendo para você aí esta informação importante, né? Para o dia a dia. Nós voltamos no próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlo Magno e Miguel Brambila.